Olá, tudo bem? Eu sou a Luísa Zanata, nutricionista e diretora técnica da NutraLíder Consultoria Regulatória. E esse é o Nutra Talks, um videocast para a gente conversar sobre assuntos regulatórios e tudo que envolve os bastidores relacionados à rotulagem, formulação, registros, notificação, Anvisa, mapa, tudo isso. Aquele assunto que a gente ama, morre de paixão e que a gente quer compartilhar com você. Por que a gente gosta tanto de trabalhar nessa área? E hoje aqui comigo eu tenho ele, que é o RP da indústria farmacêutica. Ele é a própria atração numa feira, porque onde ele passa, ele vai dando tchau e conhecendo todo mundo, e todo mundo conhece ele. Porque ele tem ele transita muito bem em todos os estandes, entre todas as empresas. Tenho certeza que por onde passou, sempre deixou as portas abertas, porque ele é uma pessoa que agrega não só conhecimento, mas também muitos sentimentos positivos, amizade e conhecimento com todo mundo. Quem está aqui comigo é o Marconi Bandeira. E aí, seja bem-vindo. Nossa, Lu, que introdução foi essa? Já fiquei até ruborizado aqui com o que você falou. Eu agradeço demais essa chance, essa oportunidade de estar participando do teu projeto inicial. Eu sei a dificuldade que é estar aqui nesse momento. Eu sou muito empolgado com a tua jornada também. Hoje você vai conhecer um pouco mais da minha jornada. Espero, de alguma forma, fazer com que essa minha jornada sirva de inspiração ou talvez de exemplos a não serem seguidos em alguns casos, ou serem seguidos também. Sim. Afinal de contas, a gente também aprende com os erros. Exatamente. Aprende muito mais, né? Exato. E, contudo, eu agradeço esse momento, em nome da Kemin também, né? Hoje eu sou gerente de vendas na Kemin como farmacêutico e também tenho acesso à linha de produtos da Kemin Health, mas a gente vai falar mais durante a nossa conversa hoje. Sim. E, novamente, deixo aqui à disposição para a gente bater esse papo super agradável. Antes de qualquer coisa, eu sou super pró-empreendedorismo feminino e acho que você está fazendo uma coisa muito importante pelo Brasil. Você tem um time que está crescendo cada dia mais e isso são frutos do teu esforço. Muito obrigada. Então, tamo junto aí. Muito obrigada, gente. Adorei. Inclusive, temos aqui, ó, esse quadro maravilhoso, essa arte, né? Sensacional. Que é da minha nora maravilhosa, Ana. E ela fez exatamente isso, para representar a força da mulher, né? Eu acho que ela conseguiu retratar super bem. Eu tenho aqui, cuido com muito carinho, realmente, para isso, né? Nós mulheres, nós temos realmente muita força. E eu fico muito feliz de você mencionar isso. Obrigada mesmo. Por nada. Viu? E obrigada por você sempre estar aqui apoiando, né? Desde o primeiro dia que a gente se conheceu, você sempre foi assim extremamente solícito. Eu até estranhei. Eu falei, gente, eu nunca conversei com ele. Ele já chegou assim, muito dado, né? Como se fala, né? Mas é uma característica sua, né, Marconi? Você é uma pessoa que é muito simpática, agregadora. Eu acho que você realmente... Eu fiquei, assim, impressionada, né? Vendo as outras pessoas. E por mais que a gente fale assim, trabalho em empresas concorrentes, né? Mas há um relacionamento, somos concorrentes, mas não somos inimigos. De forma alguma, Luiz. Né? Acho que isso que você falou é muito importante, porque no final do dia são pessoas e as pessoas têm os seus próprios interesses e tem que combinar o interesse pessoal com o interesse da empresa, né? Então, tem coisas que a gente evita falar com os amigos, mas no final do final de semana a gente pode fazer um churrasco, bater um papo. E tem muito assunto além da parte corporativa. Sim. Tem muito assunto além de projetos. A gente pode falar de alguma série, pode falar de música, pode falar sobre a vida, quais são as dificuldades que você está vivendo. E aquele amigo provavelmente vai ter muito mais a contribuir contigo justamente porque ele está no mesmo mercado que você, do que uma pessoa que não está dentro desse mercado. Talvez ela não vai saber as dores que você vive. Exatamente. Porque até alguém, eu não sei quem foi que eu ouvi conversando, né? Falando assim que a gente tem que tirar um pouco essa história de, tipo, Luísa profissional, Luísa mãe, Luísa, né, empreendedora. Não, você é a Luísa, que tem várias facetas, você tem vários braços e vai fazer várias coisas, né? E é isso, né? A gente... É difícil fazer essa separação do pessoal e do profissional e a gente tem uma jornada que às vezes você está estressado, você vai passar por uma feira, vai passar por um lançamento, está fazendo um processo na Anvisa, está nervoso, está sofrendo pressão, está na área de compras e um amigo que vivencia aquele dia, ele vai saber aquela dor que você está vivendo, né? Exato, exato.
A gente não consegue viver sozinho, né? O humano, ele é um ser sociável e não tem como a gente simplesmente separar uma cabeça da outra. Tem uma série também que está hoje fazendo propaganda da Apple aqui, né? Sim. Que se chama Severance. Que fala não vai ser o WeCrash, certo? O WeCrash não. Se chama Severance, que relata um pouco sobre isso, né? Como que seria um ambiente que você separa a sua cabeça do trabalho e a cabeça pessoal. Não existe. E a partir do momento que o Marconi aqui está falando com você sem nenhuma amarra hoje, tirou esse bloqueio de, puxa, agora eu sou o Marconi da bancada, que faço desenvolvimento, que vou ali conversar com a minha gerente. E agora não, eu sou o Marconi do final de semana, que vai para balada, que toma algum tipo de bebida alcoólica, etc. Quando eu tirei essa barreira e fui integral entre elas, minha vida mudou muito. Olha! Minha vida mudou muito para melhor, porque eu consegui entregar 100% do que eu sou. Eu sempre ficava ali com algumas porcentagens em casinhas, né? Eu era um bom filho, mas não era um excelente filho. Eu era um bom profissional, mas não era um excelente profissional. Eu era uma boa pessoa, mas não era uma excelente pessoa. Então eu ficava, será que eu vou conhecer a Luísa e vou ficar me segurando porque ela, de alguma forma, faz serviço com a empresa com a qual eu trabalho hoje? Será que eu preciso segurar a onda nesse sentido? Ou eu posso ser quem eu sou? Às vezes a gente acaba não sabe o que vai revelar, né? E isso acaba dando uma amarra, né? Onde que a gente pode revelar. Posso compartilhar com você, porque assim, querendo ou não, sou muito atuante no Instagram, né? E o Instagram é uma rede social que você... para conectar pessoas, é no social. Né? Não adianta eu ficar lá postando coisas só que tem uma legislação nova, olha aqui um registro, um rótulo, não sei o quê. As pessoas se interessam por pessoas. Né? Sim. E aí é difícil mesmo quebrar essa barreira. Já fui muito criticada também, né? De tipo, não tem nada a ver você postar tal coisa, né? Não, mas tem que criar conexão. Eu vejo as pessoas se identificam, né? Porque eu sou humana, né? Tenho várias coisas do meu dia a dia. Então, às vezes, a gente está bem, às vezes a gente não está bem, né? E do outro lado é o mesmo, né? As pessoas esperam que você seja humano. No final, eu sou um provedor de soluções e produtos, mas eu também sou uma pessoa que tem interesses particulares. Eu gosto de um tipo de música, não gosto de outro. Gosto de um tipo de comida e não gosto de outro. Sim. E isso é importante para criar conexão. A gente faz negócio com produtos porque ele vai dar um retorno lucrativo a uma empresa, vai se posicionar diferente para o mercado e o lucro pode ficar em segundo plano. Porém, no final do dia, são pessoas fazendo negócio com pessoas. É isso. Se ela não acreditar que o produto que você está oferecendo vai ter um suporte pós-venda adequado, você vai acompanhar ele na jornada do cliente, né, ali, na jornada da experiência, até que ele se sinta seguro e maduro com o teu produto, de nada vai valer a pena você entrar nesse negócio. E você que trabalha na área comercial, já trabalhei também. Claro que hoje eu faço comercial, mas assim, já fui especificamente comercial. O cliente sabe quando é um vendedor que não conhece o produto, quando ele está ali apenas para vender e o que ele está falando é muito superficial, ou a conexão que ele quer criar é uma conexão que não conecta. Exatamente, né? exatamente. E quando realmente a pessoa demonstra que tem um genuíno interesse por você, pela empresa, quer ajudar, quer buscar uma solução, às vezes vai falar, isso aqui não vai ser seu caminho. Às vezes eu vou perder uma venda, mas para ganhar lá na frente. Exatamente. E isso me faz ser uma pessoa integral dentro do mercado de suplemento alimentar. Eu me interesso pelos produtos porque eu gosto do produto. Eu tomo suplemento alimentar. Eu quero que minha família tenha acesso a produtos de qualidade, seguros e eficazes. Eu não quero simplesmente colocar um produto para que eu ganhe um bônus em janeiro quando fechar o ano. Isso faz parte também, mas não é por esse motivo que eu estou no mercado de desenvolvimento. Por isso que eu participo hoje de uma empresa que prioriza isso, prioriza ciência, prioriza produtos que são eficazes, que têm tecnologia, que têm ciência por trás. Isso tudo me traz esse caminho e dá muita segurança para ser uma pessoa autêntica e não ficar com muito cuidado com o que eu posso falar de um produto ou de outro. Então, quando o produto é falado e é entregue, de fato, aquele produto entrega aquilo que eu estou planejando. Não é simplesmente um produto a mais. Entendeu? Eu vou chegar nas suas postagens do LinkedIn, que eu acho que elas são muito interessantes e demonstram que você... Eu fico imaginando assim, gente, hoje o Marconi sentou e ficou ali lendo um monte de artigo, porque você compartilha com muito bom gosto ali, né? Olha, esse estudo trouxe isso, e eu vejo que da forma como você expõe,
não é só uma replicação, é que realmente você foi ali, você pega prints de partes dos artigos e, né, você vê que você realmente se dedicou ali a estudar aquele assunto. Eu acho isso bem fantástico. Mas até a gente chegar lá, Ok. eu quero saber assim, Marconi, de onde você vem? Porque você não nasceu em São Paulo, isso é fato. Assim como eu também não nasci, o pessoal pensa que eu nasci em Minas, eu não nasci em Minas, tá, gente? Mas você não é mineira? Não, eu sou gaúcha, mas eu morava em Brasília. E Brasília nós temos esse sotaque mesmo, né? E eu ainda moro recentemente aqui em São Paulo, ainda não aprendi a falar meu. Pô, Não, é meu, mano. Ainda não tô aí nessa vibe. é verdade, é verdade. Excelente pergunta. E eu estava nos bastidores, né, trocando a ideia com você. E acho que poucas pessoas me conhecem de verdade, integralmente. Elas acabam raspando ali na superfície do iceberg. E tem tanta coisa por trás que hoje aqui no NutraTalks a gente vai ter a oportunidade de desbravar isso tudo. Perfeito. Eu sou natural de Recife, na verdade, e estudei em Recife. Toda a minha família está em Recife. Eu hoje estou sozinho em São Paulo, do ponto de vista familiar, claro. Uhum. E isso tudo foi consequência de estudar, conhecer pessoas, inserir no mercado e chegar à indústria farmacêutica. Entendi. Mas então você nasceu, cresceu e fez a faculdade em Recife? Exatamente. Tá. Eu estudei na escola normal em Recife, né? Então, chegou um momento ali na minha vida de ensino fundamental e ensino médio que acabou a grana na minha família. Então, eu tive que, em algum momento, conversar com a minha família e tomar uma decisão. Como que a gente vai seguir daqui para frente? E meus pais tinham grana para poder bancar uma escola particular apenas. E aí, nesse momento, minha irmã foi para a escola particular e eu fui para a escola pública. Entendi. Porque eu era mais interessado, como você acabou de falar sobre os estudos, eu sempre fazia isso, desde sempre. Uhum. Pegava um livro de química, um livro de biologia, geografia e ficava lá lendo. Eu era uma criança muito introvertida e muito nerd, na verdade. Tá. E hoje é que eu estou muito diferente do que eu era antes. Não curioso. acredito. Você era uma criança, então, mais tímida e não... Tipo, ficava no seu mundo ali. Exatamente. Eu ficava bastante quieto. Eu tinha, claro, amigos de bairro. Sim. Saía para jogar um futebol, jogar pipa lá no céu e etc. Mas não era uma pessoa que ficava conversando com todo mundo e ficava com muito ciclo de amigo de 20, 30 crianças. Sempre tinha um grupo mais nerd ali com a questão de desenho animado, né? Então, Sim. super-heróis, Qual Pokémon. era? Então, Pokémon? Pokémon, eu gostava bastante de Pokémon. Que mais? Pokémon era porque quando eu fui crescendo, então começou a ter esses desenhos na Sim. Manchete, na Globo, ali com o programa da Angélica. Então eu assistia isso logo após a escola. Eu tô me sentindo muito assim, nós somos do mesmo tempo mesmo. Tá vendo você? Manchete. Pra quem conhece, Manchete. E era demais, porque quando eu não conseguia, que eu tinha às vezes aula de reforço no final do dia, né, de matemática principalmente, eu colocava o videocassete para gravar. E aí eu assistia tudo de noite, enquanto minha mãe estava assistindo a novela e outros programas na TV. Cavaleiros do Zodíaco também, obviamente. Total Tá. Cavaleiros do Zodíaco. Aham. Churato, Aham. todos esses desenhos da Manchete, Tá bom. dominava tudo isso. Tá bom, perfeito. Maravilhoso. Então, o seu mundinho ali dos seus amigos, vocês ficavam vendo os vídeos e desenho. Exato. Tá. E aí, quando fui para o ensino médio, eu fui para uma escola pública. Mas a escola pública, ok, ela tinha aulas, eram boas. Eu não tinha muita referência do que era bom, o que era ruim. Hoje, Sim. talvez, com a cabeça que eu tenho hoje, eu poderia achar que, puxa, perdi bastante tempo e não foi tão adequado o ensino quanto eu imaginava. Porém, isso foi um caso do destino que, nesse mesmo momento que eu acabei o terceiro ano, surgiu o programa do governo Rumo à Universidade, que foi lá, agora eu esqueci o nome, que dava acesso à universidade para estudantes de escola pública. Tá bom. Como se fosse uma cota. Para quem vinha da universidade, do colégio público, tinha um número reservado de vagas no vestibular para esses alunos da escola pública. Exato. Agora eu lembrei o nome do programa, chama ProUni. Então, tinham ali 20% da sala, né? Ainda estava muito no início. Eu fui da segunda turma do ProUni apenas. Legal. E aí consegui, através da nota do Enem, ingressar na faculdade. Mas não foi tão diretamente para a farmácia, né? Eu fiz o Enem e, nesse momento, tinha ali um grupo de produtos, vamos dizer assim, que tinha nutrição, fisioterapia, direito, farmácia. Tinha vários cursos que a minha nota conseguia entregar para uma entrada nessa faculdade. Consequentemente, porque meu pai trabalhava como balconista de farmácia e eu lia bulas de medicamentos. Sério? Olha que legal! Eu entrei no curso de farmácia por esse motivo.
Que legal! Olha aí, vocês achando que a bula não serve para nada, serviu para determinar a profissão do Marconi. Maravilhoso. Exatamente, Adorei. exatamente. E nesse momento, eu entrei no curso de farmácia acreditando que ia ser um curso mais sobre ciências biológicas, ciências humanas, e a gente vai vendo que o curso de farmácia é um curso bem química, com bastante física. Mas se você pegava lá os livros de química para estudar sozinho, então você já gostava? Ou não? Como é que era? Sobre os termos, sim. É diferente o tipo Sim. de assunto que a gente aborda em ensino fundamental e médio como Aham. uma universidade, né? Então, conhecer esse tipo de assunto e não ter medo de assuntos de exatas me ajudou muito. Esse já foi o primeiro passo. Entendi. Mas aí o ProUni, ele era voltado para a universidade pública ou para qualquer universidade? Era para a universidade privada, na verdade. Tá. Né? Então, eu entrei na Universidade Uninassal, Tá. que é uma universidade muito grande, Sim. muito reconhecida no Nordeste, principalmente. Então, eu entrei nessa faculdade privada. Eu cheguei a cursar... Olha lá, vai, meu Deus do céu. Vai. Eu cheguei a cursar agronomia durante 6 meses. Não, antes de farmácia? Antes de farmácia. Você pegou e daí, mesmo lendo a bula, você leu a bula do agrotóxico. Na verdade, eu gostava muito dessa área das plantas e etc. A farmácia tem tudo a ver com isso. No Sim. final, acabei entrando no curso que eu acho que me identificava muito mais do que a agronomia, do que ficar numa fazenda, etc. Claro. Eu não gostaria. Mas eu acabei entrando no curso de agronomia porque eu achava que ia ser mais fácil. E aquela cabeça de 17 anos, né, 16 anos e meio, ai meu Deus, se eu não entrar na faculdade eu não sou ninguém, o que é que eu vou fazer da minha vida, onde é que eu vou arrumar emprego? Então esse medo me fez me colocar num curso que talvez não fosse o curso que eu gostaria de fazer. Uhum. Mas que bom que rapidamente aconteceu Sim. farmácia, porque eu poderia ter terminado o curso, estar insatisfeito, Claro. descontente e tentar tudo de novo. Daria tempo, mas seria problemático. Você conseguiu corrigir ali no primeiro semestre, né? Eu conversei com a Ana e a gente estava falando também nos bastidores, né? Falando assim, nós somos muito jovens para escolher uma profissão, né? 17 anos, 16, 17. Uhum. Na nossa geração, eu acredito que é muito mais do que nessa nova. Mas, pelo menos assim, existe um peso do tipo, a minha escolha ela tem que ser acertada. Eu não posso errar nessa minha escolha. Eu não tenho tempo. Não tenho tempo e eu não posso. Tipo, eu escolhi meu curso aqui, eu vou ter que ir até o final da vida trabalhando nisso. Não se pensava em poder... Não, beleza, vou fazer agora esse curso e se depois eu não gostar, eu faço outro. Eu posso mudar de área. Tá tudo bem mudar. Né? Essas gerações mais novas, eu vejo que para eles tratam isso com uma naturalidade maior do que a gente. Exato. A gente tinha um peso muito grande de eu tenho que acertar. Eu não posso errar. Eu tenho que acertar de primeira, não posso errar e tentar de novo. Sim. 4 anos numa vida de uma pessoa é bastante tempo. Sim. E principalmente quando a gente é mais jovem, né? Porque 4 anos de uma pessoa de 20 anos é quase 25% da vida daquela pessoa, né? Quando a gente vai ganhando tempo de vida, 4 anos ele se torna menor e menos representativo. É verdade. E a gente começa a perceber que 4 anos podem ser ocupados até com outras atividades que não vão exatamente te dar retorno financeiro, como tocar um instrumento, praticar canto, andar de bicicleta no final de semana. Então, você pode usar esses 4 anos, que era muito importante em algum momento da tua vida, com outra atividade. É verdade. E tá tudo certo. Bom, aí você, beleza, daí trocou, foi para farmácia. Durante a sua graduação, farmácia é um curso integral? Fica o dia inteiro? Não. O curso ele tem a duração de um período só, né? Tá. Mas ele tem muita atividade extra fora da hora de aula, né? Como é um curso que tem muita teoria, né? Porque estudar a parte química, mecanismo de ação, fisiologia, anatomia, tudo isso é muito teórico e a parte da prática acontecia em outro horário. Isso era um problema, na verdade, para mim. Porque, como eu acabei de comentar, que minha família não tinha tanto recurso financeiro. Então, o natural, na minha idade, em onde eu estava, é estudar e trabalhar. E eu não conseguia fazer isso, porque eu tinha que fazer as aulas. Sim. Então, isso foi um desafio muito grande. Assim, foram 4 anos muito apertados, monetariamente Você não chegou a falando. fazer estágio? Não cheguei a fazer estágio. Justamente fiz os estágios obrigatórios, né? Em hospital e em drogaria. Foram 2 estágios que eu fiz, porque a gente tinha que fazer algumas escolhas durante o curso. No momento do hospital, eu tinha que fazer hospital ou indústria, mas em Recife não tem indústria farmacêutica. É relevante, né? Ela tem ali uma que eu acabei ingressando no meu primeiro emprego, mas ela ficava no interior de Pernambuco e não na cidade. Eu não conseguia ir para a aula e depois fazer o estágio.
Então, isso era um problemaço, na verdade. A gente fez um aperto financeiro bastante rigoroso para tudo dar certo e ainda paguei ainda de sustentável, porque é para a faculdade de bicicleta. É ótimo. Muito bom. Isso aí, já pensando no meio ambiente. Exato. Eu sempre cito as curiosidades assim da jornada enquanto faculdade, que eu ia de bicicleta para a faculdade por causa de grana, mas eu falava que era porque eu não queria poluir o meio ambiente, etc. Me vendia dessa maneira. Claro. E também levava na minha mochila, pasme, eu duvido você acertar o que eu levava na minha mochila. Ai, meu Deus do céu. A comida, não? Não, a comida não. A comida também tem uma história curiosa da comida. Ah. Eu levava uma impressora. Quê? Antes tinha umas impressoras da outra propaganda da HP, que eram compactas. Era. Então eu levava ela na mochila para poder imprimir as aulas, né? Porque tinha muito material. Gente, eu nunca vi. Isso é a primeira vez na vida que eu jamais que eu iria aceitar. O que tem na minha mochila? Vai ser o quadro. O que tem na mochila do Marconi agora? Uma impressora. A impressora. Muito bom. Aí você levava... Exato, porque era mais econômico eu imprimir, recarregar o cartucho de tinta dessa impressora do que imprimir lá na casinha de Xerox da faculdade. Sim, porque era assim que a gente trabalhava, né? Com apostila, Exatamente. Né? Não tinha internet. Não, a aula era na transparência. Exatamente. Transparência, né? No final do curso já começou a acontecer PowerPoint. No início era transparência mesmo. Transparência, com certeza. É isso mesmo. Somos dessa. Ô, Marconi, então, assim, o seu pai trabalhava numa indústria... numa drogaria, como balconista, e a sua mãe? A minha mãe, ela passou um período como dona de casa e depois ela começou para complementar a renda fazendo diárias em casa de outras pessoas, né? Então ela era diarista durante a semana e eu ficava ocupado, né, com a aula. Minha irmã também estava ocupada, ela trabalhava na ocasião. Então a gente se complementava financeiramente desse jeito. Eu que não trabalhava enquanto estava na faculdade. Eu imagino então que para os seus pais, quando você se formou, foi uma festa. Nossa, assim, foi uma emoção muito grande deles, né? Sim. E porque, assim, o que hoje tem muito acesso, né? Hoje tem muitas faculdades com custo mais acessível, né? Principalmente cursos que não dependem de um laboratório, como... Administração, por exemplo. Que você tem que estudar em livros, não tem exatamente um local que tem um custo agregado maior. E essa festa, isso foi muito de encontro com essa batalha, né? Que a gente viveu aí durante 4 anos para conseguir garantir ali o pão de cada dia. Imagino. E ainda assim manter-se saudável e sadio mentalmente para que a gente continuasse nesse foco de ter uma pessoa formada. Então, eu fui a primeira pessoa da minha família, inclusive primos, que concluiu o ensino superior. Parabéns, que conquista. Isso é maravilhoso mesmo. O ensino, a gente só vai conseguir mudar a realidade do nosso Brasil com o ensino, certo? Exatamente. Com a educação. É transformador, né? A gente ter um conhecimento específico e aplicar aquele conhecimento para gerar riqueza tanto para o Brasil quanto para nossas famílias, né? Então isso é transformador. É um ditado, assim, minha avó sempre falava isso para mim, né? Que o ensino, né? A educação é algo que nunca ninguém vai poder tirar de você. Exato. Né? E assim, o ensino ele tem que ser valorizado e ele acaba puxa várias outras questões da nossa vida, né? De postura, de poder apreciar mais o mundo, saber ser um cidadão melhor, tudo passa pela educação, né? Exato, porque é um momento que você também se expõe com outras realidades, né? A gente acaba, quando não está estudando, e isso é um problema também que eu vejo do ensino à distância, é quando a gente não tem interação com outros colegas para entender se aquela tua realidade é muito melhor, porque às vezes a gente está tão bem, mas tem tanta gente que está ainda muito pior do que você, ou vice-versa, ou você está muito pior do que outra pessoa, e isso vai te colocando em parâmetro, em perspectiva, para saber, puxa, eu preciso melhorar nesses aspectos. Aí eu preciso diminuir aqui, eu acho que eu estou muito estrelinha nesse assunto, sabe? Então, você vai começando a gente fica na nossa bolha, né? Exato. E aí a gente não vê e não pratica nem a empatia, né? De saber que o que eu vivo não é realmente o que o outro está vivendo e a gente sempre pode trocar. Exato. Né? Isso me fez dar valor a esses pequenos detalhes, né? Porque uma coisa que era muito grande para mim, muitas vezes com outros colegas, eu percebia que eles não davam tanto valor. Então, essas relações humanas, esses fragmentos de emoção que a gente tem no dia a dia, de um bom dia com a pessoa, ser agradável com outra pessoa, ser carinhoso, como você acabou mencionando no início
do nosso podcast, que eu fui muito carinhoso a primeira vez, etc. Porque eu não sei o que você viveu naquele dia. E não vai ser eu que vai piorar o teu dia, entendeu? Eu vou pelo menos melhorar. Ai, que fofo. Você é isso mesmo, gente. Eu acho que isso deixa uma lição mesmo, assim, né? De sempre poder ter essa troca por olhar para o outro, Sim, né? exato. Isso é muito bacana. Aí você se formou e aí, beleza, agora... Mundo... Que assim, né? Quando você sai da faculdade, assim, um dia você é o formando, no outro você é o desempregado, né? Exatamente. E a pressão social inteira de todo mundo fala, nossa, mas agora ele é farmacêutico. E aí, agora o que vai fazer agora? Aí você olha para o mercado e fala, puxa, não tem vaga. E principalmente em Recife, ela não é uma região que investe em tecnologia. Hoje é diferente. Hoje tem um campus muito forte de TI, principalmente lá, desenvolvimento de app, coding, né? Então é diferente. Mas na minha época, parece um tio falando na minha época. Aham, mas é verdade. Não tinha esse volume de informação e de dados disponíveis para a gente usar ele de maneira atraente. Poderia ser que, se eu me formasse hoje, eu continuaria lá, porque tinha essa área de tecnologia importante. Porém, lá tinha drogaria, que não tinha interesse nesse mercado, e tinha indústria farmacêutica, que foram as cadeiras na faculdade que mais me interessei, Sim. que mais fiquei feliz. Aham. Só que a única indústria relevante que pudesse agregar ao meu trajeto profissional era em Caruaru. Caruaru, para as pessoas que são de São Paulo, que estão ouvindo, enfim, é como a mesma relação de São Paulo-Campinas. Tá bom. Tem uma distância de 1h30 de percurso. É uma cidade tão grande quanto Recife, muito cheio de atributos, né, para que a gente utilize, shoppings, ruas, restaurantes. Caruaru é uma cidade famosa, Sim. assim, né? Ela é conhecida. Exato. E a única indústria, que foi a Hebron, que tinha maior relevância no cenário, estava lá. Entendi. Eu falei, puxa, eu vou ter que me mudar. E aí foi a primeira vez que ventilou na minha cabeça a possibilidade de morar fora de casa. Nossa. E aí, como é que foi isso? É, Mas você tinha uma vaga lá disponível? eu participei de um processo seletivo para trainee lá. Lá eles estavam começando a se profissionalizar, a Hebron é uma empresa familiar, então os diretores eram de alguma forma da família, né, fundadora, e isso acabou mudando com o programa de trainee, né? Então entrei lá para fazer como trainee de controle de qualidade. Olha, legal. Nada a ver com desenvolvimento, Sim. mas eu buscava naquele momento um emprego. Entrar em algum lugar e de lá começar a buscar o espaço. Sim, perfeito. Então, entrei nesse programa de trainee e foi super transformador também, porque ali é o primeiro local que eu tive contato com a liderança servil, que é uma coisa que eu tento praticar diariamente na minha vida. Tive contato com livros de autoajuda que eu nem sabia desse gênero literário. Eu só lia, sei lá, Senhor dos Anéis, Harry Potter e outros livros só de fantasia. E quando eu entrei no mercado de trabalho através da Hebron, eu tive acesso a esse tipo de conteúdo, eu fiquei apaixonado pelas relações humanas. Porque era do próprio treinamento, do programa deles de trainee, ele trabalhava esses outros aspectos. Exatamente. Que legal, que bacana. Demais. Eu lembro exatamente um momento que a gente teve que fazer uma tarefa de casa assistindo o filme O Gladiador, né? Se você recorda do filme, o Gladiador, ele era um líder de exército e logo depois ele foi ser um escravo. E como que ele ainda assim, como escravo, poderia liderar um grupo interessante dentro do contexto do filme? Não vou dar nenhum spoiler, o filme é antigo, mas assista lá que vale a pena. Sim, vale. E então esse foi um filme que também impactou bastante na minha vida profissional e transformação pessoal. Então, esse programa de trainee... Já vai ficar a dica aqui. Termina o episódio, já vai ter que correr para ver o Gladiador, Gladiador, né? Exato. Sim. Já estou super interessada. Exato. E ali, naquele momento, foi o meu primeiro contato profissional. Ingressei no mercado de trabalho e tive ali um período de 2 anos muito frutífero, com contato com plantas medicinais, fitoterápicos, desenvolvimento de bancada. Eu saí do controle de qualidade e entrei na área de desenvolvimento. Lá mesmo, nesse próprio movimento do trainee. Exatamente. Legal. Exatamente. E nessa ocasião, a empresa se profissionalizou, trouxe profissionais de mercado. Legal. Não foi somente os profissionais formados em casa. E nesse momento eu tive contato com uma grande profissional do mercado. A gente pode citar nomes aqui? Claro. Né? Eu tive contato com a Weslândia. A Weslândia é uma pessoa muito também querida. Ela me deu a oportunidade de trabalhar no P&D junto com ela. E nesse momento a gente se deu muito bem. Legal. Trabalhou pra caramba. Fizemos muitas melhorias de projetos lá dentro da Hebron. Espero que até hoje estejam implantados, ou tenham melhorados até, né? Porque esse é o caminho natural da vida. E me consolidei dentro do mercado de P&D. Legal. Nesse momento. E você ficou quanto tempo lá na Hebron? Na Hebron não foi uma passagem tão ampla, porque a visão
que eu tinha enquanto farmacêutico é que o mercado de indústria farmacêutica está no Sudeste. E está errado? Cabeça. Está certo. Então. Muito certo. Né? Onde está. Realmente, acho que é onde acontece mesmo, né? Exato. Aqui, Goiás, né? Goiás que tem também. Um polo muito grande. Exato. E eu ficava com muito receio de chegar ao momento de que a gente ficasse muito submetido à vontade da empresa, uma vez que não tinha concorrência, Sim. era a única indústria farmacêutica da região. Sim. Então, algum movimento que a empresa pudesse fazer poderia colocar em risco a minha saúde financeira. Sim, vamos claro. dizer assim. Uhum. Então, eu ficava muito receoso com isso. E a presença da Weslândia abriu muito o olhar, né? Como ela já veio de outras empresas, não foi uma pessoa formada somente na Hebron, ela falou, não, mas tem oportunidade fora, pode ser feito. E pode ser buscado de algum modo isso, né? Então, ela conseguiu abrir os olhos, meu e de outros colegas também, para que o mercado farmacêutico pode ser acessado independente de onde você nasceu. Se formou, E aí você já tinha colocado um pezinho na água para sair um pouquinho de casa, né? Daí, Exato. Quem vai para Caruaru vai para São Paulo? Por que não, né? Por que não? Mas antes de São Paulo tem uma parada muito estratégica, na verdade. Para onde? Antes quando eu saí da Hebron, então eu fui para a Cifarma, que é uma indústria que tem 2 unidades, uma em Brasília, né, Goiás, e também uma em Minas Gerais. Aí a oportunidade que surgiu, o salário não era essas coisas, quanto a gente imagina, quando a gente sai de casa, né, que os pais ficam, mas agora vai trabalhar fora, vai ficar milionário. Na verdade, não. Não. Tem que pagar todas as contas, todos os boletos, muda bastante, né? A relação com o dinheiro. E então lá eu fui trabalhar na Cifarma com a expectativa e com o olhar ainda em São Paulo. Uhum. Eu sabia que em Minas Gerais eu estava mais próximo de São Paulo do que de Recife. Sim. Então eu falei, nossa, então... Em Minas fica onde a Cifarma? Fica na cidade de Santa Luzia, que é uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. Tá bom, tá. Então, 20 minutinhos de Belo Horizonte, a gente está em Santa Luzia. Tá bom. Na região das indústrias. E lá fazia o quê? Genérico? É genérico? Lá fazia principalmente produtos similares e suplementos alimentares. Olha. E aí chegou o meu primeiro contato com o suplemento alimentar. Olha só, Brasil. Eu estava esperando um momento que ia chegar. Sim. Essa é a origem de tudo e foi o primeiro contato. Eu falei, nossa... Que, na verdade, eles faziam, na época, suplemento vitamínico e mineral. Exatamente. Como vitamina C efervescente... um suplemento líquido infantil, que tinha algumas vitaminas do complexo B, vitaminas, enfim, minerais. Então, não eram produtos com substâncias bioativas tão tecnológicas assim. Tá bom. E também não era, vamos dizer assim, não era o fármaco, né? Mas era realmente vitaminas, minerais, aminoácidos, alguma coisa assim nesse sentido. Eles tinham medicamentos. Quer dizer, ainda tem medicamentos similares, né? Como antialérgicos, cardiovasculares, etc. Então, existe esse grupo de produtos e também existe os suplementos alimentares. Contudo, eu tive o primeiro projeto lá com suplemento alimentar, um suplemento líquido. E aí eu comecei a entender que trabalhar com vitaminas e minerais não é tão fácil assim. Olha, Brasil. Porque há aí uma dificuldade de relação química entre os nutrientes, vitamina C e ferro eles se degradam, muda de cor. Então, existia um conhecimento que não estava na Cifarma, que sempre era um desafio quando a gente enfrentava esse problema. Que é onde eu falo, que o papel aceita tudo, mas na hora do teste da bancada, é o que na hora do vamos ver, né? Exato, a gente faz o desenvolvimento teórico, fala, nossa, que bacana, etc. Isso funciona também para alimentos propriamente ditos, né? Sim. A gente acha que vai caber ali uma quantidade de corante, uma quantidade de fibras, e na verdade, quando a gente executa o projeto, fala, puxa, não funciona tão bem assim. Olha. Pode falar. Então, você lá foi para o desenvolvimento, P&D. Exato. Isso? Lá eu fui diretamente para P&D de novos produtos. Então, lá tinha um P&D de suporte à produção e P&D de novos produtos. Como que é o dia a dia de um P&D? Você fica dentro de um laboratório, numa bancada, fazendo várias misturas? Como é que é? Excelente pergunta. Essa é uma pergunta muito legal, porque os recém-formados, eles se preocupam, falam, nossa, mas principalmente farmacêutico, acha que só vai trabalhar em drogaria. Na verdade, é um mercado muito amplo para tudo isso, incluindo o P&D de indústria farmacêutica. Como que é a rotina de P&D de indústria farmacêutica? Primeiro, há uma necessidade de novos negócios e marketing para ter um lançamento. Sim. Esse é o primeiro gatilho. A partir do lançamento, que é determinado pela parte comercial e de marketing, ele é entregue na mão do P&D e fala, agora precisamos tirar essa ideia do campo das ideias
e transformá-la em um comprimido, uma cápsula, um líquido. E essa determinação de forma farmacêutica já vem também do comercial, através do estudo de mercado, BI, né? Então, tudo isso é feito antes de chegar no desenvolvimento. O que você acha disso? Qual é a sua visão? Porque, assim, eu tenho já visto vários movimentos, né? De tanto a parte do regulatório como a parte do P&D. A gente recebe um projeto que, vamos dizer assim, já foi determinado, já foi validado lá na área comercial, na área do marketing, diretoria e tal, já está todo na cabeça da alta direção, já está tudo certo. O produto já está pronto para ser lançado, já tem até embalagem quase. E aí chega para o pessoal do P&D e do regulatório, que é onde a gente joga o balde de água fria às vezes. Sim. Né? Qual é a sua visão aí desse caminho aí que percorre o projeto dentro de uma empresa? Que é o normal mesmo acontecer dessa forma. Sim. Empresas de hoje em dia, elas incluem o gerente de P&D, que costuma ter dois caminhos, né? O gerente de P&D, ele tem a área de desenvolvimento farmacotécnico ou desenvolvimento de produtos, né, independente de ser farmacêutico ou não, e era desenvolvimento analítico, né, que tão quanto importante ter um produto é saber como analisar ele, não adianta somente fazê-lo, né. Hoje em dia o gerente de P&D ele tem participado da decisão e da escolha da forma de como ele vai ser entregue ao mercado. Porém, é muito limitado ainda as empresas que têm esse tipo de visão. O problema, Lu, que eu vejo é o contrário, né? Quando a gente recebe a encomenda do projeto, tenta desenvolver 1, 2, passa 1 mês, 2 meses, não vai a lugar algum, e a gente tem que devolver isso de volta, e a compreensão não é das melhores. Mas por que não? Por que vocês não conseguem? Está faltando equipamento, está faltando matéria-prima, treinamento, o que está acontecendo? A gente fala, não, porque é um limitante físico, e foi porque Deus quis assim, sabe? Muitas vezes acontece... Milagres ainda não operamos, né? Não mesmo. Tá. E isso é muito comum, principalmente em produtos que têm coloração. Então, eu quero um produto amarelo, mas na verdade a matéria-prima utilizada é vermelha. Oxi! E como que chega? Eu vou diluir o produto até chegar em amarelo? O que acontece? É David Copperfield agora. Exato. É mágico, vai ter que ter. É super curioso. A parte de coloração e textura, né, no caso de alimentos, são desafios muito fortes. E muitas vezes os proprietários, pelo menos em empresas menores, eles não compreendem o desafio de converter aquela ideia maravilhosa que ele dormiu e sonhou com ela, do que um produto viável, que vai ser estável, que vai ter uma experiência do usuário junto ao seu produto. Legal. E não somente um produto que foi feito e vai passar 2 semanas na prateleira e ser tirado porque ninguém comprou. Sim, entendi. Agora, então você falou que o pessoal vem comercial, vem marketing, decidem lá a ideia, forma farmacêutica, o que vai ter, tarará, vem para o P&D. Aí o P&D pega aquilo ali... E faz uma análise de equipamentos e matérias-primas disponíveis na estrutura. Tá bom. A partir desse momento, a gente observa que eu vou precisar comprar um equipamento novo. Se eu quiser entregar esse produto aqui. E aí o farmacêutico, de indústria farmacêutica principalmente, ou indústria de suplemento, ele participa nesse momento junto com a manutenção, a área de manutenção e aquisição de equipamentos, para orçar também, porque esse preço de um equipamento, de uma estrutura, uma parede, uma luz, uma câmera que seja, isso também entra no projeto. Tem que entrar e é uma visão que às vezes a gente, quando é mais jovem, acha que o projeto é somente as matérias-primas aplicadas, de forma alguma. Todo o contexto que é relacionado ao produto, ele precisa ser considerado no custo do projeto. Legal. E é muito comum mesmo, assim, tipo, dependendo o projeto, você faz uma aquisição de um novo equipamento? Sim, bastante comum. Que coisa! Bastante comum. Então, há um cálculo de retorno do investimento, né? Então, principalmente quando a gente entra em uma nova tecnologia, né? Por exemplo, eu só faço comprimidos não revestidos e agora eu preciso revestir para colocar uma coloração. Então, eu preciso comprar um equipamento, uma revestidora, para revestir esse produto em específico. Então, esse custo desse equipamento, se ele vai ser diluído em outros projetos ou ele vai ser simplesmente usado em um único projeto. Entendi. Isso faz parte do desenvolvimento. Entendi. E o pessoal do regulatório chega em que horas aí nesse caminho aí que percorre? Ele acontece junto com o P&D ou Exato. depois que o P&D faz algum teste piloto e vê se funciona, daí é que vai para o regulatório? São 4 áreas que andam em conjunto num P&D hoje em dia, né? No modelo mais clássico, né? Existem outras ramificações, mas no modelo muito clássico é desenvolvimento de produtos, desenvolvimento analítico,
garantia da qualidade e assuntos regulatórios. Todos eles, em um projeto, andam paralelos. Entendi. Nenhum interfere no outro, todos são autarquias dentro da sua competência. Tá bom. E a gente vai andando em paralelo e contribuindo. Então, o responsável pelo projeto não é o farmacêutico de desenvolvimento de produtos. Porque eu consegui fazer um comprimido, não quer dizer nada. Se o colega não conseguir analisar, se esse produto não for contaminante a outros produtos já implementados na fábrica, garantia da qualidade observa isso, e se ele vai se enquadrar em que local e como vai ser a construção da bula, a construção da embalagem com regulatórios. Perfeito. Então, todo mundo anda em paralelo. Nossa, que visão boa essa que você passou, viu? Gostei. Que bom, obrigado. Boa, gostei. Então, cada um fica ali responsável pela sua área e o projeto acaba trabalhando em paralelo, né? São várias Exatamente. E ninguém fica sobrecarregado. Já é função suficiente para cada um aí, né? Exato. E vai chegar algum momento, né, que a gente precisa criar um gate, que é o momento que esses 4 caminhos se encontram. Tá bom. Então, a gente vai, cada um falar, eu não consegui avançar porque eu não consegui comprar o equipamento. Eu não consegui avançar porque, regulatoriamente, esse produto não está enquadrado na categoria que o comercial deseja. Então, nesses gates, a gente para e pensa. Só que, em algum momento, se eu tiver com alguém muito atrasado, é aí onde entra outro projeto para a pessoa do desenvolvimento. Porque não vai ficar esperando Sim. um produto importado chegar até que eu volte a trabalhar. Sim. Então, vai ficar com a perna para cima no laboratório. Claro. Então, é por isso que é muito comum profissionais de desenvolvimento ter mais do que um projeto como sua responsabilidade. Ah, entendi. Esse é o motivo, não é porque a pessoa é capaz de fazer muitos projetos, etc. É porque vai chegar um momento que ele vai ter uma barreira ali. Uma pausa. Tá bom. Eu preciso esperar o colega chegar no mesmo momento que eu tô, para poder a gente avançar para o próximo gate. Entendi. Então, por isso que a gente acaba tendo 5, 10, 20 projetos ao mesmo tempo. Entendi. E aí, então, quando você chega lá em Minas, vai trabalhar na Cifarma, era uma cidade grande ou era uma cidade pequena? Eu morava em Santa Luzia, então, como eu era de outra cidade, a empresa forneceu moradia. Ah, olha. E é super curioso, porque eu vivia a empresa 24 horas, né? Sim. E nesse momento chegou aquilo que a gente também falou hoje, que a gente não pode separar um profissional do pessoal. Sim. Uma vez que eu dividia a casa com os colegas profissionais, então tomava café da manhã falando do projeto. Trabalhava, voltava e eventualmente assistindo um jogo de futebol na TV e tomando uma cerveja, falava de um projeto. Porque era um assunto em comum entre a gente. Sim. Então, esse momento... E era uma coisa que estava no dia a dia que vocês gostavam. Tipo, não era uma coisa que era penoso ou... Enfim, era que vocês curtiam aquele momento ali. Mas também chegou um momento que isso estava ficando muito Sim. chato. Nossa, eu trabalho demais, não consigo descansar, etc. Tá bom. Então, eu acabei tentando explorar mais a cidade, né? Então, Tá bom. isso eu acabei me envolvendo mais com pessoas de Belo Horizonte. Tenho amigos hoje até hoje lá. Na cidade de Santa Luzia também, que é uma cidade mais histórica. Então, tinham shows, festas na cidade que eu acabava indo e não ia com o pessoal da empresa porque eu queria falar de outro assunto. Sim, tá certo. Para dar uma desopilada também. Exato. Falar mais do universo geek, quem sabe, não? Exato. Também, né? Também, nesse momento, eu estava mais distante porque... eu sabia que era transitório aquele lugar, sabe? Entendi. Você estava muito focado para vir para São Paulo. Estava. E quando que você veio para cá? Demais. Nesse momento eu falei, não quero trabalhar mais com medicamentos. Olha. Porque eu tinha alguns projetos de medicamento na Cifarma também. Aham. E eu achava que o mercado, em algum momento, alguma luz bateu na minha cabeça, não sei, que eu observei que tinham pouquíssimos profissionais farmacêuticos trabalhando com o desenvolvimento de suplemento alimentar e com conhecimento aprimorado disso. Gente, maravilhoso. Nós nos encontramos no lugar certo. É verdade. Diga, Marconi, e aí? Então, eu percebi isso e falei, não vou trabalhar com medicamento mais, porque medicamento tem protocolos muito restritos que limita, até certo ponto, a inovação. Tá bom. E em suplemento a gente consegue ter um espaço muito amplo com a mentalidade da indústria achando que produtos são mais simples de fazer, que não são. A gente sabe que não é. E então, vou me especializar nisso. Então, comecei a me aplicar em vagas de suplemento alimentar em São Paulo. Legal. Nesse momento, foi curioso porque eu fiz a transição de lado de mesa, né? Eu saí de cliente e virei fornecedor. Comecei a trabalhar na MK Sab. Sim, tá bom. E lá na MK Sab, eu era responsável por fazer o desenho das fórmulas dos premixes que eram produzidos pela MK Sab. Legal. Então, a quantidade de informações que eu tive sobre nutrientes foi absurda. Foi absurda. A quantidade de interações possíveis entre os nutrientes também foi absurda. As formas salinas de vitaminas, minerais, etc.,
Eu nem sabia que existia tantas assim, na verdade. Mas aí você fazia um desenvolvimento dentro da MK Sabe, porque daí, vamos dizer, aí vinha lá uma indústria que falava assim, MK Sabe, eu quero fazer um produto XYZ e você vai me dar a matéria-prima. Aí eles já faziam um pré-mix, que daí você já fazia o cálculo. Mas você fazia algum teste de bancada? Do tipo assim, eu chegava, ô Marconi, eu quero fazer um tablete. Aí você fazia um teste se aquela tua mistura ia funcionar num tablete? Na ocasião lá, existiam 2 tipos de projetos, né? Tinha um projeto de enriquecimento nutricional, Sim. que é um alimento que precisa adicionar ferro e zinco, por exemplo. E tinha um projeto de suplemento integral, Sim. que aí eu precisava fazer uma fórmula inteira para que o cara somente abrisse o saco, colocasse no seu equipamento e rodasse um comprimido, rodasse uma cápsula em algum tipo de forma farmacêutica mais clássica. Né? Então, a gente lá na MK Sabe foi muito feliz de estar no momento certo também lá, onde rolou um investimento muito interessante para montar um laboratório de pesquisa e desenvolvimento de suplemento alimentar. Ai, que legal. Então, acabei participando da montagem desse laboratório, onde a gente adquiriu equipamento para produção de comprimidos, equipamentos para também controle de qualidade de comprimidos, como o desintegrador, análise de fiabilidade. Então, houve um investimento que trouxe resultados muito bons. Onde a MK Sabe hoje, né, com a marca Nutro, ela é muito reconhecida por ter premixes de qualidade e é um tempo muito rápido de entrega. Legal. E aí, quando você veio para a área saiu totalmente do farma, veio para alimentos. E mesmo sendo P&D, você precisou conhecer a parte de regras e regulamentos da área de alimentos? Como que ou o pessoal do regulatório que passa e você só executa? Como que funciona? Lá na MK Sabe, foi um momento transitório, né, de ter mais projetos de suplemento. Então, acabei fazendo muitos cursos de regulatórios, né, na ocasião, tanto Racine, ou até mesmo com outros tipos de consultorias de assunto regulatório que tinha na ocasião parceira da MK Sabe. Então, acabei aprendendo bastante. Eu não tinha conhecimento nenhum com alimentos. Eu simplesmente, não naquele caso, me preocupava em não ter interferência em um nutriente ou outro e fazer as escolhas de produtos para ser adicionado. Por exemplo, por que utilizar uma formalina solúvel e não insolúvel? Por que utilizar um produto microencapsulado e não microencapsulado? Então, esse tipo de decisão eu participava e essa execução era muito do próprio cliente utilizar o produto. Né? Entendi. Mas então aí você achou, tendo a sua visão de farmacêutico, já tendo trabalhado dentro da indústria farma, e aí caiu ali para ver todas essas regras, foi um choque? Foi um choque. Em saber que o Brasil hoje tem um grupo de legislação para cada categoria de alimento, foi um choque. Eu não imaginava. Eu achava que era... o que vai no forno é um grupo de produto e o que vai no HT era outro grupo de produto. Adorei essa divisão. Nunca ninguém tinha me falado desse tipo de divisão. Produto que vai no forno, produto que é o HT. Perfeito. Eu achava que tinha esses 2 tipos aqui, o resto mistura de pó e acabou. Como consumidor, você chegava a ler rótulo de produto, de alimento? Alimento não. Bula, né? Que a gente já viu que bula, ok, né? Eu sempre achei demais bula. Achava demais. Eu ficava preocupado se toda vez que eu tomasse um medicamento eu ia ter vontade de me suicidar. Credo! É só brincadeira, gente. É porque muitos medicamentos têm lá falando isso e a gente até hoje não conhece nada que eu já me peguei pensando nisso, porque eu já tomei medicamento que daí tava lá, não sei o que, é suicida, né? Porque isso pode ser uma reação. E eu falei, gente, eu vou começar a prestar atenção. Será que pelo amor de Deus, gente... Aí eu comecei a ficar noiada de pensar que será que eu ia ter algum tipo, né, de reação dessa forma. Pois é, imagina só. Entendo. Mas eu entendo, mas eu adoro, né? Eu também sempre gostei de ler bula de medicamento, né? Sim. Adoro. E acho que, realmente, recentemente, elas ficaram muito mais fáceis de compreensão. Muito mais amigáveis. Muito mais amigáveis. Porque eu acho que eles fizeram uma transição de vamos rotular, trazer a bula, para que a pessoa que é leiga, ela consiga entender. Tem ali os próprios termos, né? Estava lá falando, para que esse medicamento serve? Como eu devo tomar? Em qual horário? Porque estar escrito lá, posologia... Né? O que é posologia? Exato. É um termo extremamente técnico, que quem vai comprar não vai conseguir saber. Posologia, né? Que pousa? Exato. E aí é o que eu comento, né? Eu acho que a gente tem uma disparidade entre o que são regras de rotulagem de alimentos e o que é a compreensão do consumidor. Exato. Eu acho que há uma desconexão
Não só acho, temos números que mostram que há uma desconexão entre o que o consumidor de fato consegue entender e o tipo de informação que é dada. E aí parece que é a indústria que quer esconder as informações. Mas não é. São as regras são assim, a gente está seguindo dessa forma. Mas deveria. Até quando a gente fez o RAXP, eu achei muito legal. As meninas do Rotulando, que né, a Bárbara e a Priscila, elas têm um curso para designers de embalagem. E o exercício deles era recriar algumas embalagens. E aí teve uma embalagem de uma bebida láctea achocolatada, que a forma como ele trouxe as informações foi muito divertido. Parecia que você estava conversando com o rótulo. Sensacional. Né? Então, assim, depois eu coloco aqui o link para vocês verem a imagem desse projeto. Porque eu achei que a forma como ele trouxe, sabe? E quem é que faz? Você quer falar com a gente? Toma aqui. Eu achei, assim, muito legal, né? Essa forma de conversar. Então, por que eu falei isso, né? Que você veio aqui, né, para essa área de alimentos, caiu nesse mundo para saber ali, aí veio, nossa, mas tem 1000 tipos de legislação. E aí eu perguntei, você já leu, né, normalmente, porque quem lê ali o rótulo aí fica querendo ver ali a denominação, né, aquelas outras informações que pode ter um pouco mais de familiaridade com o produto, mas é difícil mesmo, né, fazer essa compreensão. E sabe, Luísa, que isso é muito importante que está acontecendo no mercado hoje, você também está participando disso, além de mim, trazer os produtos ao mais próximo da naturalidade. Trazer os produtos mais próximos do que ele existe na vida real. Porque produtos tecnológicos, né, eles são importantes para dar preservação, características permanentes aí durante 1 ano, 2 anos em prateleira. Tudo isso é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, ela afasta um pouco, ela deixa de ser amigável para pessoas que tentam se alimentar de maneira mais integral. Entende? Porque você coloca uma palavra lá, enfim, não quero mencionar nenhum tipo de ingrediente para ninguém ficar doído, mas... coloca um termo técnico, um termo técnico ou às vezes um código, né? Tem algumas empresas que só precisa colocar o INS ali, então... Afasta um pouco do consumidor e saber, o que eu estou comendo aqui? Que código é uma barra esse, de né? calorias com proteína, é isso? Porque eu não sei nem o que eu estou comendo. Sabe? A pessoa não gera essa conexão, como a gente está falando bastante aqui desse episódio de conexão, né? A conexão entre o que de fato o consumidor está comprando e consumindo com o que foi produzido, né? Que são ingredientes alimentares, mas né, tem ali alguns códigos, mas que não necessariamente eles sejam um produto extremamente químico ou radioativo, né? Exato. Que acho que acaba tendo essa associação, né? Com certeza. E aí me conta uma coisa, lá na MK Sabe que você fez muitos amigos, né, na MK Sabe, porque é impressionante. Você ficou lá, desenvolveu vários projetos. Quando trabalha assim, você chega a visitar clientes, assim, ou vocês ficam só dentro ali do teu laboratóriozinho? Como é que é? Enquanto indústria farmacêutica, eu não fazia visitas, eu recebia visitas de fornecedores e colegas. Então, esse foi o primeiro contato que eu tive com o mercado. Lá na Hebron, era uma empresa que tinha muito estudo interno, junto com universidades, Universidade de Pernambuco, Universidade de Paraíba, então com plantas. Né? Então, a gente não tinha tanto contato com o mercado assim. Lá na Cifarma, a gente começou a receber muito fornecedor, porque está no eixo, São Paulo, Sudeste. Então, ficava mais fácil. Quando eu fui para a Kassab, os vendedores iam vender um projeto, tentar captar uma composição nutricional, e quando eles voltavam para dentro da MK Sabe, vinham com informação, do meu ponto de vista, com mais baixa qualidade. Eu falei, nossa, mas eu não sei o que você está querendo fazer com essa. Você quer colocar o quê? É 100% da IDR? É 20% por dose, mas se a pessoa comer 2 vezes faz 100? Eu não estou conseguindo compreender. E aí começou a ter um movimento de dentro para fora da empresa, onde a necessidade de fazer visitas em conjunto com a área comercial. Que legal. Eu não era comercial ainda na MK Sabe. Então, nesse primeiro momento, eu até lembro bem, assim, alguns momentos de, só fica calado e fica só ouvindo, tá? Porque ficava muito preocupado porque a falta de traquejo comercial e saber o que pode falar ou não. Porque o P&D, ele costuma ser mais aberto, mais interessado em resolver problemas do que interessado em... Será que essa informação pode ser prejudicial ao projeto? Ele quer saber que o projeto caminha para frente. Sim. Então, falar, mas fica só ouve, anotando ali, fazer algum comentário assim, mas não vai melar minha venda, exato. Entendeu? Não vai melar minha venda. Você vai colocar água no chope. Exato. Então, ouve
pega ali os comentários e no final ali você faz um wrap-up e resolve. Tá bom. Ok, então tá bom. Eu ia lá, caladinho. Só que eu não conseguia. Ficava coçando. Falei, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu peguei um carro, dirigi 3 horas para ficar aqui calado, ouvindo. Eu preciso falar alguma coisa. Tá. Claro que de forma alguma vou atrapalhar a venda do colega. Não, você vai aprimorar essa venda, Exato. né? Em lapidar uma informação que Sim. naquele momento parecia mais bruta. Eu vou dar aqui uma polida no assunto. Aí, tchau. Então isso acabou criando a minha relação com os clientes. Sim. E uma coisa que... De confiança, né? De confiança. Entregar o que se promete, né? Sim. Entregar sempre o que você prometeu. É melhor dizer que não vai sair sexta-noite do que falar que vamos combinar. Coisa bem de paulista. Carioca também. Vamos combinar. A gente se fala. Vamos marcar, hein? Vamos marcar, hein? Vamos marcar? Vamos. É bem isso que acontece. Então, a gente fez essa relação de confiança e eu também, talvez por tomar os suplementos desde muito jovem, eu tenho a memória boa. Então, eu lembro de nome de pessoas, fisionomia. Então, em feiras, eu costumo sempre falar o nome da pessoa e o pessoal fica às vezes impressionado. Fala, nossa, mas como que você lembra disso? Não, porque ainda bem que ficou aqui uma memória interessante na minha cabeça. Legal. Então, eu acabei formando uma rede muito boa de parceiros, em ocasiões clientes, ocasiões colega de trabalho, porque também tiveram outros colegas que estavam em P&D, que eu atendi enquanto fornecedor, que também se tornaram fornecedores em outro momento. Sim. Isso foi sendo construído e nunca ninguém foi deixado para trás. Sempre, o máximo que eu posso, vou ali no inbox do LinkedIn, mando oi, como é que tá? Tudo bem? Tem trabalhado? Quando estiver em São Paulo, avisa que a gente toma um café. No WhatsApp, alguma lembrança de aniversário, alguma coisa que o Google Fotos lembra. 5 anos atrás você estava com tal pessoa. Aí você manda? Mando. Olha que bonito. Mando e eu volto, sempre tentando voltar às raízes, é que eu não sei como aquela pessoa está naquele dia e talvez eu mandar uma mensagem dizendo que eu lembrei, ela vai lembrar daquele momento que foi agradável e pode melhorar o dia dela também. Pode. Tá vendo? Tá sempre trazendo oferecendo uma flor, seja de um jeito ou do outro, né? Ô, Marco, e quando foi que você começou, assim, a olhar para o seu LinkedIn e falar, eu preciso registrar aqui mais informações sobre a minha carreira, sobre o conhecimento, compartilhar esse conhecimento que eu tenho, né? Tá. Para não ser assim, vamos dizer... Às vezes, né, tem pessoas que encaram o LinkedIn mais como uma plataforma online de um currículo do que um local para realmente ter uma troca profissional, né? Sim, exatamente, Lu. Obrigado pela pergunta. Esse é um ponto muito delicado e muito bom da minha carreira, porque quando eu decidi que eu não tinha mais a distinção entre profissional e pessoal, eu comecei a usar o Instagram e eu não me sentia muito adequado naquele ambiente. Falei, nossa, mas eu não estou com interesse de postar que eu estou aqui... sei lá, jantando com o Luiz, sabe? Não estou interessado, eu acho que é um momento nosso, vamos aqui ficar entre a gente, etc. Lá na frente a gente comenta sobre esse assunto e vai ser super divertido, do que ficar compartilhando todos esses momentos pessoais. E então eu não me adequei tão bem assim ao Instagram. Falei, eu acho que não é a minha rede social. E acabei saindo, porque tem tanta propaganda e tanta coisa lá, então eu falei, não quero mais. E aí o LinkedIn foi um momento que eu tive como um reflexo daquele momento que eu vivi na Cifarma, onde eu não tinha mais distinção. Eu dormia junto com a galera da empresa, trabalhava junto, vivia junto. Então eu falei, eu acho que eu posso fazer o LinkedIn ser uma extensão da minha vida. Já que eu vivo tão imerso dentro do suplemento alimentar que isso não é um peso para mim, é muito natural, muito orgânico, eu posso compartilhar o que eu tenho feito. Sim. E eu acredito que tem 2 cenários que hoje dominam muito o LinkedIn. São perfis de empresas fazendo algum tipo de propaganda de algum produto ou serviço, ou pessoas que são extremamente técnicas e têm ali uma dificuldade em trazer as pessoas para perto. Muitas vezes afasta. Tem consumidor para esse tipo de conteúdo, eu acho que é importante continuarem colocando assuntos de alto nível, high level, com uma discussão super acalorada, com dados genéticos, etc. E também tem um espaço para um consumo que já foi mais soft. Fala, eu vou te dar um material cabeçudo, mas se você quiser ficar aqui numa discussão, um debate soft, eu te entrego. E está aqui o material original, se você quiser realmente mergulhar nesse assunto e ir até o final. Até porque hoje em dia, tudo na nossa vida tá rápido, né? Até os áudios do WhatsApp, a gente coloca lá no 1.5, 2.0, né? A gente quer tudo com muita velocidade. Então, sim, até mesmo, às vezes você quer saber de um assunto, mas você precisa ter uma prévia
Então, essa prévia que você oferece, que não é prévia do tipo assim, saiu aqui um artigo. Não, você traz um resumo muito embasado, né? Eu acho que você faz colocações muito boas ali daquele assunto que você está abordando, traz uma novidade, uma publicação e tudo mais. Mas você traz ali um conteúdo denso, não é superficial, apesar de ser curto. Ele é objetivo, ele consegue, eu acho que você consegue resumir ali um objetivo, mas com conteúdo de qualidade, entendeu? Muito obrigado por essa percepção. E para mim ainda é muito estranho quando eu vou em uma feira, em um evento, e as pessoas comentam justamente isso. Falam, não para de postar, continua. Porque aquilo lá em si hoje não traz recurso financeiro para mim. Uhum. Ele engrandece minha visão pessoal. Sim. E também entrega valor ao mercado brasileiro, que eu quero que ele cresça, desenvolva e tenha bastante inovação. Sim. Então, é uma forma de eu contribuir ao lado da minha carreira profissional que o mercado se desenvolva. E que bom que hoje eu consigo fazer isso sem nenhum tipo de restrição, porque é muito delicado quando a gente está em uma empresa que investe em marketing, em imagem e colocar um posicionamento de marca e algumas vezes você simplesmente colocar informações lá que pode ir de encontro ou tirar um pouco o foco do valor que a empresa que você faz parte investe. Mas tem isso, mas não quer dizer que você postar lá o posicionamento da empresa, né? Não, você não está falando em nome da empresa, você está falando como uma pessoa que também trabalha na empresa, né? E falando nisso, assim, quando que você sai da MK Sabe e vai para a Kemi? Ou você tem alguma escala aí no meio do trajeto? Como é que é? Ótimo, ótimo. Da MK Sabe, eu tive uma passagem de 4 anos, um tempo bastante longo, na IMCD. A IMCD é uma grande distribuidora holandesa que tem unidade no Brasil. E a IMCD, eu cheguei lá no momento que a IMCD gostaria, e está trabalhando com isso hoje em dia, de colocar mais ativos e mais nutrientes no mercado nacional. Legal. Então, hoje ela tem grandes parceiras e grandes produtos aí no mercado, também com grandes clientes. Então, eu estive muito mais à frente da parte Nutra, com ainda assim acesso a projetos de farma. Entendi. E isso, durante os 4 anos, sempre foi um pequeno problema, que eu sempre ficava, nossa, mas eu gostaria tanto de ser somente Nutra e somente trabalhar com isso. E sempre tinha projetos farma. E os projetos farma estavam dentro do mesmo cliente que tinha o projeto Nutra. Entendi. Por exemplo, hoje as indústrias farmacêuticas, de um modo geral, elas têm projetos Nutra e eu preciso transitar entre farma e Nutra. Então, isso eu gostaria de ter usado mais do meu tempo lá. Entendi. E aí você estava lá e como que foi para você sair de lá e vir para a Kemi? Lá na Kemi, então, eu comecei a ter contato com ativos, né? E a minha gerente hoje, a Rose, um beijo, Rose. Beijo, Rose. A gente tinha um contato fora já, mas não tão próximo assim. Ela já foi fornecedora enquanto eu era cliente. E aí chegou lá uma mensagem no LinkedIn, falou, oi, tudo bom, Marconi? Temos uma vaga assim. Você gostaria de participar do processo seletivo? Claro, por que não? Então, foi o LinkedIn também que me trouxe, pelo menos como ferramenta de canal de comunicação entre a Kemi e o Marconi. Ah, que legal. Participei do processo seletivo extenso, com algumas etapas aí com várias pessoas. E aí entrei na Kemi como gerente de vendas na América Latina para trazer essa bagagem e também um refresh na comunicação local, né? Porque até aquela ocasião a Kemi era muito associada às vezes a produto alimentício, a produto de saúde animal e não simplesmente a saúde humana com a Kemi Health, porque nosso portfólio foi expandindo com o tempo. Entendi, muito bom. E essa foi a primeira oportunidade na área comercial mesmo? Comercial, respondendo por contas, sim. Isso, com meta de venda. Com meta de venda, batido na mesa, apertando na mão, sim. Tocar sininho também? Não, hoje ainda não, mas quem sabe no futuro. Perfeito, ótimo. Hoje ainda não. Então, foi a primeira experiência como comercial. Eu participava do processo de desenvolvimento e de entrega de produto e, eventualmente, sobre os custos da produção e cotação, porque precisa saber disso para ter uma viabilidade econômica. Porém, como responsável pela conta, pelo financeiro, se o projeto vai sair ou não vai, de fato, foi a primeira vez. Que legal! E aí, como que está essa experiência na área comercial?
Loucura, loucura, loucura? Na verdade, não, tá uma loucura. A Kemi me dá bastante espaço para ser quem eu sou, né? É uma empresa que respeita muito o profissional e as características desse profissional. As metas, elas são alinhadas com o mercado, então não tem aquela loucura, você vai ter que criar Uma projeto, meta irreal, né? tirar do saco aqui um projeto, Sim. porque não tem como. Então, as metas são sempre alinhadas, levando em consideração a característica do local que o profissional está inserido. Então, quanto a isso, a Kemi é muito humana nesse ponto de vista. É claro que a gente tem planejamento de crescer, tem bastante espaço e a empresa vai crescer naturalmente com o mercado que está crescendo dia após dia. O mercado de suplemento, se vocês acompanham os números, todos os dias cresce. E você é um entusiasta da área de suplementos. Adoro. Pelo que eu vejo, toda essa sua trajetória. A gente participou de alguns processos, né, junto da Kemi. A Kemi tem ingredientes que estão aprovados na lista positiva. Isso, para você, que é do comercial, faz diferença? Ter um ingrediente na lista positiva, um ingrediente que é, tipo, a especificação Kemi, é só o seu. Essa ação é essencial para que o projeto tenha sucesso. Hoje é muito difícil, em suplemento alimentar, você utilizar um produto que não está dentro da legislação, porque seria ilegal, primeiro ponto. E ter uma especificação particular te dá muito mais força para falar, esse produto aqui tem essa quantidade de material técnico atrelado a ele, que você só vai encontrar aqui. Entendi. Eu que vou garantir. Eu que vou garantir. E eu vou estar junto contigo. Eu não vou me esconder. E essa exposição no LinkedIn, que a gente estava falando também, traz essa segurança. Porque eu estou presente. Eu não sou um perfil lá que ninguém olha, que só compartilha coisa. Eu estou presente. E que bom assim que eu pude, dentro desse contexto de desenvolvimento, criar essas relações para garantir, mais uma vez, que o pós-venda vai acontecer. Com problemas ou com benefícios. Pode ser que rasgou um saco de produto, me ajuda uma coisa. Poxa, eu não tenho aqui o produto, vai ter que importar e etc. Eu não vou fugir desse tipo de responsabilidade. Sim. Porque problemas acontecem, eles precisam ser resolvidos. Não pode fugir do assunto. Tá certo, perfeito. E que bom, né, que você trouxe essa visão de vocês que o comercial ele é 360, né? Não adianta você só estar ali, às vezes o pós-venda, ele é tão ou mais importante do que a venda em si, né? Exato. Porque é onde você, de fato, vai ter a experiência do teu consumidor com o produto que você vendeu. Aí você precisa ter essa ideia, né, do que é que vai acontecer, qual vai ser a percepção dele, né? Imagina, Lu, que as pessoas que estão fazendo desenvolvimento e adquirindo o teu produto também são humanos. E, de alguma forma, eles compraram um produto que não é a matéria-prima para a empresa que ele trabalha. Se teve algum problema e a empresa que você comprou não te deu suporte pós esse problema, você voltaria a comprar com eles? Eu, como sendo uma consumidora daquelas bem exigentes, né? Realmente, isso daí acaba atrapalhando a sua experiência. Né? Exato. Provavelmente você não repetiria, a não ser que aquele produto fosse único e não tivesse concorrente, você quisesse aquele produto de fato. Mas com um ambiente tão concorrido e com possibilidades quase infinitas, é muito difícil você garantir a volta desse cliente se você não estiver presente num problema que ele vai acontecer. E a única coisa que a gente tem certeza nesse mundo é que o problema vai acontecer. Vai acontecer uma hora ou outra. Vai vamos ter problema. Ô, Marconi, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse ano, a Kemi está fazendo 61 anos, Sim. né? Muito bom. E me fala um pouquinho, a Kemi é uma empresa americana, Sim. familiar, Sim. e eu não sei falar o nome da... Eu só sei ler, só sei escrever, mas pronunciar só sei que fica em Iowa. Iowa, exato. Lá bem no centro dos Estados Unidos. Não, mas o nome né? da cidade. É Des Moines. Des Moines. É muito chique, gente. Ainda preciso aprender. Não aprendi nem o espanhol, ainda preciso aprender francês também. Mas você pode chamar Des Moines também. Também vai ser compreendido. Não tem tá problema. aceitável também. Tá Sim, perfeito. sim. E então, eu tô vendo que tá tendo várias manifestações assim da comemoração de 61 anos. Eu não sei se foi por conta da pandemia, os 60. Não vi tanto, né, do 60. Mas, independente, 60, todos os anos devem ser comemorados, Exato. com toda certeza. Exato. E hoje, a Kemi, ela tem vários braços, né? Várias divisões. E você tá dentro dessa área Nutra. Exato. Nutra Que é Health and Nutrition, né? A Kemi ela é uma empresa que está em Iowa, como a gente acabou comentando, na cidade de Des Moines, né? Então, bem no centro dos Estados Unidos. Ela é uma empresa muito voltada a produtos naturais, né? Então, isso
transparece com o meu trabalho também, né, dentro da unidade de Kemin Health, mas a área de Kemin Health dentro da Kemin não é a maior unidade. Ela tem unidades que são muito mais relevantes e muito mais presentes no mercado global. Porque a Kemin hoje tem uma missão que é muito legal e eu me identifico bastante com ela, que é impactar positivamente cerca de 80% da população mundial. Nossa, Com vai seu tá plano. arrojada, hein? Mas se você parar para pensar, e com os produtos que a Kemin Indústria tem, é possível. E a gente tem auditoria para isso. Legal. Hoje a gente tem um número próximo a 80 já. Olha. Porque, por exemplo, temos ingredientes para melhorar a qualidade da carne bovina. Então, se você eventualmente for comer uma carne de algumas marcas, pode ser que tenha um ingrediente Kemin lá dentro. Legal. A Kemin também tem uma unidade que é super curiosa, que tem enzimas para tratamento de jeans, por exemplo. Nossa. Pois é. Não sabia que usava, ótimo. Justamente encaixando nesse momento de sustentabilidade, limpeza e Para diminuição de poder efluentes. amaciar a fibra, deve ser isso? A mudança de cor e fazer simulação daqueles rasgados que acontecem no jeans. Que legal. O mundo das enzimas é um mundo fantástico mesmo, Sim, né? sim. Havia muitos solventes, né? Então era jogado nos rios. Sim. A Kemin tem essas enzimas que não são tóxicas e grandes marcas de jeans hoje utilizam nossos materiais para encaixar ali no ESG, que é um tema super quente hoje em dia também. Sim, legal. Ótimo. Então, hoje, a Kemin Health tem produtos que são naturais, não tem os solventes residuais, e todos eles entregam algum benefício à saúde. Então, os produtos que nós temos não são exatamente vitaminas ou minerais, são substâncias bioativas. E sempre a gente tem o objetivo de entregar alguma característica para esse consumidor. E eles têm sempre fontes... tem a origem de um alimento, vamos dizer. Você não tem a molécula sintética? Hoje não. Hoje a Kemin tem produtos aqui na América Health, Latina, né? Exato, na Health, tem produtos que são provenientes de plantas. Por exemplo, o nosso produto que é o mais reconhecido e mais lembrado é a luteína, Floraglow. Ele vem da flor de calêndula. É aquela flor que é muito utilizada nos carnavais indianos, mexicanos, aquela flor bem bonita, laranja. Então, essa é a fonte da nossa luteína, por exemplo. Ah, tá. Legal. Muito bom. É Tagetes erecta. Exato, a espécie. É uma taxonomia. Porque já que a gente estava falando do nosso tempo, né? Ela é a florzinha do ICQ, né? Ah, é verdade, é verdade. Falecido ICQ, gente. Antes não existia o WhatsApp, era ICQ. Não entrega a idade. A gente já entregou quando falou uma manchete. É verdade. Falou manchete e entregou na cidade. É já verdade. era. Maravilha. E como que você vê assim, a sua carreira, né? Você já passou aí por muitos desafios dentro da área farma, né? Você já atuou dentro de indústria, dentro de P&D, enfim, da área de suplementos. Agora está na área comercial. Você vê como... Talvez aquele menino que entrou na faculdade, talvez ele não tivesse vislumbrado todo esse caminho que você percorreu até hoje, né? Sim. E hoje o Marconi conseguiria pensar assim, no que você, como profissional, pensa para os seus próximos anos aí de carreira? O que ainda pode vir e que tipo de desafios que você ainda pode ter? Demais, demais. Eu acho que quando a gente olha para trás e observa os passos que a gente deu, a gente consegue entender onde que a gente está. Então, eu fiz algumas decisões nesse meio do caminho, me relacionei com pessoas que me ajudaram muito nesse meio do caminho. Eu acho que meritocracia em si, sem oportunidade, não existe. A gente tem que dar oportunidade para poder lograr um benefício, né? Então, tiveram pessoas que me deram oportunidade, tiveram pessoas que me deram espaço. A Kemin hoje está me dando espaço de vir hoje aqui conversar com você nesse projeto super lindo que você está fazendo. Então, esse caminho ele foi sendo traçado dia após dia. Quando chega hoje, nesse momento da Kemin, qual que é o objetivo do Marconi, independente da empresa Kemin? É desenvolver o mercado de suplemento alimentar. E que bom, e que feliz que eu pude estar, eu posso dizer que sou muito agraciado pelo destino e também pelas pessoas que me deram a oportunidade de estar numa empresa que está olhando pelo mesmo caminho que eu estou. Legal. Então, a gente a Kemin, queremos desenvolver o mercado de suplemento alimentar com produtos tecnológicos de qualidade e que possam ser usados por ampla faixa etária. Perfeito. E puxando a régua para cima, né? Sempre. Que é o que eu sempre falo aqui, gente. Sempre. A gente tem que puxar a régua para cima, né? Sempre. A regra não, a régua, né? Para cima. Para ter produtos, como você falou, né? Como você é usuário consome o suplemento alimentar, você também quer consumir produtos que sejam cada vez melhores. Exatamente. Eu não quero um produto
mais ou menos. Eu quero um produto bom. Perfeito. E que vai chegar ao excelente. Eu falo bom sempre que meu produto é bom, porque vai ter melhores do que o que eu tenho. E eu quero que a empresa que eu participe, a Kemi, tem, né, esse posicionamento de vanguarda em ciência, em produtos, para que a gente esteja sempre muito próximo do excelente, mas nunca excelente. Perfeito. Para a gente estar sempre incomodado e sempre necessário para estar melhor no dia seguinte. É isso mesmo, né? Porque é onde a gente... Se a gente está na zona de conforto, a gente não cresce, É né? muito fácil estar ali, eu já consegui tal coisa, É. para que eu quero mais? Isso às vezes eu ouço de amigos e familiares. Mas por quê? Sim. Ficar estudando, fazendo pós-graduação, estudando línguas, para que isso? Já está bem e tal. Não, cara, eu estou bem só, não estou excelente ainda. Tem um chão ainda para chegar a ser excelente. Muito bem. É isso aí. A gente sempre tem que ficar incomodado, né? Incomodado. Vamos ficar incomodados. Vamos ficar incomodados para sempre buscar um caminho diferente e uma outra porta para a gente... Um outro gate, é isso que você Exato. falou? Um gate, Um gate para a gente se encontrar num outro gate, mas seguir caminhos e sempre ter gates lá para a gente Exato. E puxando o máximo de pessoas que você conseguir, né? Você, como Nutralíder, tem crescido, tem dado oportunidade para jovens aí que estão acabando o curso de nutrição, enfim, outros cursos. E isso tudo também é reflexo do teu empenho em ser uma pessoa melhor e uma profissional melhor. Com certeza. E aí fica criando esses projetos aqui. E vocês que lutem e vão assistir, tem que compartilhar, certo? Assiste, compartilha, dá like, segue lá no LinkedIn também. Isso. Marconi, deixa aí o contato para as pessoas conhecerem você. Vamos deixar o link aqui do seu perfil, né, no LinkedIn. Exato. Mas as pessoas podem procurar lá, te encontram por Marconi com 2 N's. Marconi com 2 N's, porque um N só é pouca coisa. Sim, claro. Para que economizar, né? Então, vocês podem me encontrar em bit.ly, li com Y, /Marconi com 2 N's e de escola no final. Gente, a pessoa tem um próprio encurtador, é isso? A pessoa já tem um link próprio dele mesmo, maravilhoso. Ótimo. Facilita, né? Então, o pessoal, Sim. é bit.ly, Y, /Marconi com 2 N's e. Maravilhoso, parabéns. Marconi, eu agradeço muito por você ter vindo aqui, ter topado de cara esse projeto. Ficou super empolgado. E por sempre estar aí trazendo essa gentileza, esse cuidado, esse carinho, sempre sendo uma pessoa muito gentil. Não só comigo, mas como eu pude perceber, né, com todos que estão à sua volta. Só desejo o melhor para você. Você tem uma linda história. Não só a sua família, mas você também tem muito que ter orgulho mesmo de todo esse caminho que você percorreu. Mas não fique acomodado. Afinal de contas, você precisa ficar incomodado para poder fazer outros mais caminhos maravilhosos pela frente. Marconi, obrigada, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje, tanto quanto eu. Eu amei conversar com o Marconi. E se você gostou, você tem que compartilhar esse episódio com todo mundo que você conhece. Dá uma força aí pra gente, tá bom? Deixa seu joinha, se inscreve no canal e deixa seu comentário também, tá bom? Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.